Cara, você tem uma coisa que me chama muito a atenção nesses últimos anos que eu estive na internet aí falando sobre WWE. É algo que a galera reclama muito sobre superstars não deixarem outros superstars ficarem overs, né? Ou seja, o que seria isso? Seria, por exemplo, o Randy Orton deixar algum jovem talento over. Ou seja, perder para esse jovem talento ali, então, criar uma credibilidade. Esse é um exemplo. E isso acontece com diversos caras, na verdade, né? Isso acontece com diversos superstars. Muita gente hoje pede pro Seth Rollins, por exemplo, deixar alguém over, pro Kevin Owens deixar alguém over, pro Edge deixar alguém over. Vai se tornando algo assim comum de ser pedido por alguns fãs na internet. E aí deixa de ser uma prática que normalmente acontecia com os superstars mais veteranos. Porque antigamente, o que se acontecia? Um superstar veterano, em fim de carreira, semi-aposentado, ele perdia para algum superstar mais jovem para passar o bastão para esse jovem. E esse jovem seguiu o legado dele. Era algo assim natural de se acontecer. O problema é que isso banalizou na cabeça de alguns fãs. Então, por exemplo, o superstar da WWE ele pode estar no 5º ano dele de auge, que o pessoal já quer que ele deixe outro superstar over. E que se ele continuar ganhando, se ele continuar mantendo o seu auge, isso vai se tornar algo negativo, ele vai se tornar alguém forçado, ele vai se tornar alguém que é um super push, que não dá espaço para os demais e assim vai. É algo que eu venho notando muito ultimamente, mas muito mesmo. Eu me lembro muito bem o AJ Styles tinha acabado de chegar na WWE, né? 2016 fez um bom ano. Em 2017 já tinha gente querendo que ele deixasse os demais overs. Sendo que era o 2º ano dele ainda. Então, o que acontece muitas vezes é que o cara não pode nem viver o auge dele, sabe? Tem que, tipo, viver um momento, sabe? Ah, não, um ano específico você vai ficar bem, no máximo 2, vai ter essa caminhada legal, vai ter um reinado, mas depois disso acabou. Depois disso você se torna automaticamente alguém over suficiente e agora vai ter que dividir o seu push com os demais. Como se, sei lá, fosse isso, sabe? Tivesse que ser uma divisão, tivesse que ser tipo, igualmente pra todo mundo e pronto e acabou. O que não é assim que funciona o entretenimento. Não é dessa maneira que os negócios vão avante, né? Porque é uma questão de mérito. Se o cara é alguém que proma bem, se o cara é alguém que faz bons combates, se o cara é alguém que atrai muita audiência, vende muito bem, então por que ele não pode ter um auge maior do que 1 ano, 2 anos e ter que dividir com o outro ali, porque o outro também é bom, o outro também é... Sabe, é um negócio que eu vejo cada vez mais se tornando senso comum na comunidade de Pro Wrestling e que não faz o menor sentido na minha visão. Eu vejo muita gente que cobra, por exemplo, o Triple H de ter supostamente enterrado talentos lá atrás, né? Em 2001, 2002, 2003, 2004, por aí, nesse período. Sendo que, cara, o Triple H ele tinha começado a entrar num main event da WWE, WWF, no final ali e começo dos anos 2000. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ali, que ele começou a entrar no auge. Então, você dizer que ele tá enterrando talento em 2002, 2003, tipo, ele tá no auge dele. É normal você ver, por exemplo, hoje em dia, o Drew, por exemplo. Vamos pegar o Drew então, já que ele é o nosso top guy temporário ali. É normal o Drew vir e passar por cima de Lashley, passar por cima de Seth Rollins, passar por cima de Ricochet, passar por cima de Aleister Black se for enfrentar em algum momento. É normal, porque ele tá vivendo o momento dele. E se o cara tá vivendo o momento dele, ele vai bater nomes fortes, sabe? Não dá pra rolar essa divisão. É um título só do título mundial. É um título só de título de midcard nesses shows separados. E o resto é dupla e rivalidades à parte. Então não dá pra fazer isso. Então é natural, cara. É uma coisa que realmente eu tento compreender aí. Eu entendo, por exemplo, quando vem Goldberg da vida, assim, aposentado e ganha esses jovens talentos. Aí eu diria que eu enterro. Aí eu diria que tá errado, que ele na verdade deveria servir para deixar sim os adversários overs. Não todos, porque se ele começa a perder pra todo mundo, perde o valor de vencer o Goldberg, por exemplo. Mas tem certos adversários que deveriam perder pra ele e certos adversários que não. Por exemplo, ele derrotar o Ziggler, ok. Mas ele derrotar o The Fiend, não. Certo? Ele perdeu pro Braun Strowman, beleza, deixou o Braun Strowman mais over ali, isso deu uma moral pra ele. E, assim, essa é a minha visão. Eu vejo muita gente reclamando, por exemplo, de Charlotte. Ah, mas a Charlotte deveria deixar as demais superestrelas overs. Cara, a Charlotte, ela chega na metade de 2015 na WWE Roster pra começar a ganhar os títulos. Então, tipo assim,
ela é pra muitos considerada aí, pelo menos até o fim da carreira, vai ser a maior superestrela da história. Então você tem a maior superestrela da história no seu roster, né? Extremamente talentosa, que está aí no seu 5º ano de auge, né? De sempre estar constantemente disputando coisas grandes, fazendo grandes apresentações. E você não vai aproveitar ela, você não vai pegar ela e tentar tirar ali o máximo que dá pra tirar dela, extrair dela. Eu entendo que ela não deveria ganhar tudo, o que é diferente, mas ela estar envolvida nas coisas principais tá correto, porque se não estivesse, seria um desperdício. E quantas vezes a gente não pega superstars ou superestrela talentosa e fala, olha, tá vendo como a WWE não utiliza da maneira correta, poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo, aí vive reclamando disso. Aí quando a WWE aproveita o máximo desses caras, igual recentemente eu vejo também críticas ao Seth Rollins, já tô vendo críticas ao Drew chegando, já teve períodos que o pessoal enjoava do Kevin Owens também, que toda hora o Kevin Owens, quem lembra disso? 2017 e 2016 também, tinha muito disso. Aí quando a WWE pega esses caras pra extrair deles, mas não pode, que tem que dividir ali, porque tem outro que também deveria estar, sabe, virou o estado de bem-estar social, né? Não, mas tem que ter aqui a cota pra não sei quem, mas tem que ter aqui uma regalia pra não sei quem, porque tem que dividir aqui a situação, porque fulano não ganhou ainda nada, então ele merece nessa rivalidade sair por cima, porque, sabe, calma, não é assim também, sabe, não é assim também. Eu defendo há muito tempo que a WWE deveria pegar uma elite de superstars completos, e aí completo que eu falo, é talentoso, que provavelmente consegue fazer boas rivalidades e que vende bem também, porque se tiver tudo isso e não conseguir vender, querendo a WWE é uma empresa de negócios e ela precisa estar lucrando. Então, se tem esses 4 itens, pega essa elite e tenta trabalhar em cima deles, certo? E aí, em cima deles, você vai conseguindo boas histórias. Se for rolar esse negócio de cada mês um é campeão, cada hora alguém tem que sair mais over que o outro, você não tem um Star Power. Você nunca vai ter um Star Power. Por que será que a gente demora tantos anos pra ter um Star Power na WWE consolidado? Você tem alguns discutíveis, se são ou não são hoje em dia. Mas, assim, desde do CM Punk, daquele Daniel Bryan lá em 2014, né, a gente não consegue ver alguém realmente definitivo. A gente fala, não, esse cara é um dos tops aqui. Muita gente discute se o Roman pode ser considerado, se o Seth Rollins pode ser considerado, mas ninguém entra num consenso. O AJ Styles também, apesar de já não chegar na WWE como um jovem ali e tal, então já tinha uma bagagem, isso ajudou um pouco ele. Por que será? Eu acho que é justamente por causa disso, cara, dessa nova mentalidade dos fãs que eles têm hoje em dia. E eu acho que é uma mentalidade assim muito equivocada. Não é dessa maneira que você deveria avaliar aí como distribuir as oportunidades dentro da WWE, como distribuir ali os reinados, as rivalidades, os pushes e esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que tem que montar uma elite sim, mas tem que tomar cuidado também na hora de fazer essas análises, sabe? Tipo, não, porque o fulano ganhou o Mundial esse ano, então se ele ganhar no ano seguinte de um jovem talento, automaticamente ele tá enterrando e tá sendo forçado. Cara, é o auge dele. Ele é jovem, às vezes o cara tem 32 anos, 33 anos, né? Então, tipo, a WWE quer aproveitar essa idade dele e quando ele tiver uns 40 e poucos, aí beleza, ele pode levar os outros nomes. Mas nesse momento, se ele tá no auge dele, se tá vendendo bem, se ele é talentoso, por que não aproveitá-lo? Sabe? Mas tem que dividir aqui. Cara, para com isso, cara. Para com isso, tá? Até porque no filme, por exemplo, você ia dizer isso? Ou numa série? Não, mas tem que tirar esse protagonista e dar uma chance pra uma história daquele personagem secundário ali. Aí depois que o personagem secundário tem a história dele, não, mas agora faz uma história do outro secundário ali, porque ele também não teve nada até agora, ele tem que derrotar um... Sabe, para, velho, para, não é assim que funcionam as coisas, pelo amor de Deus.